Olá, meus amigos, eu sou o professor Álvaro Guimarães de Oliveira e vou aqui fazer uma atualização de um vídeo que eu fiz anteriormente que está aí na internet. É como analisar a Covid-19 para jornalistas da Globo Lixo. Atualização em 28/5/20. Eu gostaria inicialmente de dizer o seguinte: por que eu estou colocando para jornalistas da Globo Lixo? Porque na realidade não dá mais prazer, não dá mais nenhum, não tem nem mais um sentido você assistir o que a Globo faz diariamente nas suas reportagens. Inclusive o acompanhamento dela sobre a Covid-19 é um negócio absurdo. Fala somente, não faz análise nenhuma, somente dos números absolutos. E os números absolutos não dá para você entender nada, não dá para você comparar com outras coisas. Inclusive, não sei se é maldade ou se é burrice, mas ele sempre dizia assim: o Brasil vai ultrapassar a França, porque o Brasil vai estar com quantos mil mortes, vai estar com não sei quantas mil mortes, vai ultrapassar a China, vai ultrapassar não sei o quê. Não significa absolutamente nada dizer isso, porque não é por aí que se faz uma análise comparativa. Ultrapassar em quê? Em números absolutos? Em número absoluto não diz nada, como eu vou mostrar para vocês. Eu acho que a análise tem que ser feita, uma análise mais séria a respeito disso, que pelo menos informaria a população o que é que está acontecendo. Parece que o único objetivo da Globo é derrubar o Bolsonaro. Passa o dia todo falando de Bolsonaro e coronavírus, sempre numa situação negativa para o governo. Isso o pessoal já entendeu, o pessoal já sabe. Cada vez mais a credibilidade da Globo Lixo está indo para o inferno, não é? Como notícias tem aí que muita gente está saindo, diminuição do salário em 25%, e parece que vai ser nova redução do salário em 25% na mesma base, ok? Muito bem, então vamos falar aqui sobre números absolutos e relativos. Um exemplo simples para que a coisa seja clara, e eu pelo menos estou ajudando a população a entender, aquelas pessoas que estão vendo esse vídeo, a entender o que está acontecendo. Eu não estou aqui discutindo política, não estou de um lado nem de outro. Eu estou sim com a ciência, tá certo? Isso é verdade, que a Globo fala o tempo todo, né? O governo Dória fala o tempo todo que estão com ciência, mas não tem ciência nenhuma, só política o tempo todo. Olha só, o número absoluto só serve mesmo como dados históricos. Por exemplo, como aqui, o PIB do Brasil em 2015 foi 235, o PIB de 2016 foi 240, o PIB de 2020 foi 440, e só. Eu não posso pegar esse número e comparar com qualquer país. Se eu pegar esse número aqui e comparar com um país pequenininho, como a Bélgica, por exemplo, o Brasil é muitas vezes melhor, mais desenvolvido que a Bélgica. E assim por diante. Se eu for fazendo isso com alguns países, eu mostro que o Brasil é muito maior. Mas é essa a maneira de se fazer uma comparação? Não, não é. Para se fazer uma comparação, tem que se relativizar os números. Só assim a gente pode compreender o que é que está acontecendo. Eu vou botar aqui alguns exemplos muito simples. Por exemplo, aqui o investimento A, R$1.000, rendimento do ano 800. Desculpe aí, mas eu terminei botando aí sem querer e botei ROI, que é Return on Investment, dá 0,80, ou seja, ou 80%. O investimento B, olha, um capital 10 mil, rendimento do ano 6 mil. O return on investment é 0,60 ou 60%. Tá certo? Bom, olha só, se nós olharmos só para o número absoluto, meu rendimento B foi 6 mil e o outro rendimento A é 800. O que é que eu devo fazer? Vou aplicar mais no rendimento B. Não, não é verdade. A gente tem que relativizar, buscar uma unidade do capital, né? No caso aí do capital, ou uma unidade do que se está produzindo, né? Do capital que produziu esse efeito, e desta maneira calcular que essa unidade monetária aqui, R$1, é a mesma R$1 daqui. E aí nós calcularemos, dividiríamos 800 por 1000, dá
O que significa isso aqui? 80 centavos por cada R$1 que foi investido. Esse rendimento aqui. E no rendimento B a gente faz a mesma coisa. Divide esses 6 mil por 10 mil, ou seja, vai dar 60 centavos por cada R$1 que foi investido. Aí sim, eu tenho uma unidade no capital, que é R$1, e ele rende 80 centavos. E tem uma unidade do capital B, que é igual a de cima, mesma unidade, estou falando da mesma unidade, por isso é que ele vai ser comparativo. E ela rende 60 centavos. Então, óbvio que o rendimento A foi melhor do que o rendimento B. O rendimento A deu 80 centavos por cada R$1. E o rendimento B deu 60 centavos, por exemplo, menor do que o 80. E você vê, é o inverso do que aparece quando você fala em números absolutos. O rendimento B é maior do que o rendimento A. Então, para bases comparativas, eu tenho que usar o número relativo, porque eu relativizei em relação à unidade de capital. Então, se eu tenho uma unidade de capital aqui, a unidade de capital aqui, eu meço agora, eu posso medir. Então, a unidade de capital que rendeu mais foi do capital A, 80 centavos. Mas isso é o atual. Agora eu vou falar só um pouquinho do percentual. O percentual significa o seguinte: 80 centavos por cada R$1. 6 centavos ele vai reduzir 80%. 80% de cada cento eu produzi 80. Tá certo isso? Aqui. Em cada 100 eu produzi 60. É isso aí que é o percentual. O percentual existiu épocas antes do computador, antes de qualquer máquina calculadora, quando era feito tudo no braço, para facilitar os cálculos. Você pegava aqui esse 1000 dividido por 100 e achava 10. Quando você achava 10 blocos de 100, quando media que dava 80, aí você multiplicava por 10, aí dá 80%. E aqui a mesma coisa. Então, 80% e 60%, claro que 70% já vai existir, mas não precisa mais disso. Eu prefiro trabalhar com isso aqui, ó. Dá menos problema de você separar vírgula, de colocar vírgula, que é confuso, certas horas você erra e muito, tá certo? Então, é melhor você dividir os 800 por 1000 e achar 80 centavos por cada centavo. Se é 80 centavos por cada centavo, então quando eu multiplicar por 1000, eu vou encontrar 800. Tá certo? Então é isso aí. Então eu não posso fazer comparação com números absolutos. Números absolutos não significam absolutamente nada, a não ser historicamente. Muito bem. Então vamos partir para o que nós estamos objetivando aqui, que é... Desculpe aí. Que é o controle da nossa pandemia, do coronavírus. Aqui, algum analista aí fez um negócio que eu achei interessante. O que ele fez? Ele somou, para que os números absolutos significassem alguma coisa, fazer uma análise com o número absoluto. Ele somou todos esses países, 4 países, França, Itália, Bélgica e Reino Unido. Somou a populações, deu 205.460. E comparou com o Brasil, que é aproximadamente a mesma coisa, 209.500 milhões. Quando ele faz isso, ele soma as mortes por Covid, 106.112. E o Brasil, 16.118 naquela época. Eu não sei a data aí, seria um pouco melhor para poder analisar, mas não atrapalha o nosso raciocínio. Ok? Então, o Brasil está apenas mais ou menos 16% ou 15%, 15,2% das mortes dos 4 países juntos. Altamente favorecido o Brasil nessa época. Por quê? Porque o Brasil estava começando a contar e a doença estava começando a se espalhar aqui no Brasil. E lá já estava subindo a curva em certa velocidade. Então, por isso que o Brasil aparece com essa vantagem toda. Muito bem. Então, quando você olha para isso aqui, você vai olhar aqui, isso é o ano 1, tá certo? O ano 1. No ano 1,
Nós temos aqui Bélgica, Espanha, Itália, Reino Unido, França, Estados Unidos, Alemanha e Brasil. A Bélgica aparece com 8.339 mortes. O Brasil com 8.022. Então a Bélgica aqui é a terceira, porque a Alemanha que tem menos mortes. Depois o Brasil e depois a Bélgica em terceiro lugar. E o que acontece? A Espanha tem 25 mil mortes, 29 mil tem a Itália, Reino Unido 30 mil, França 25, Estados Unidos 73 mil. E são números absolutos. Dá para entender? Não dá. Por quê? Porque as populações são bastante diferentes. Então eu tenho que relativizar a quantidade de mortes em relação à população, para poder chegar a uma base comparativa. Então vamos lá. O que nós fizemos aqui? Essa divisão aí foi feita em milhões. Ou seja, pegou a população, dividiu por 1 milhão e encontrou 11 milhões para isso aqui, 47, etc. Tal. E aqui deu mortes por milhões. A mortes por milhões aí virou relativo. Mortes por milhões, não mais pela população, mas por milhões. Tá certo? Quando você faz isso, a Bélgica tem 758 mortes por milhões. Ela passa a ser o país onde morre mais gente de coronavírus. Essa pequenininha Bélgica, que morreu somente 8.339, passa a ser relativamente, comparativamente, o país com mais mortes por milhões de habitantes. Tá claro isso? Então vai. A segunda é a Espanha, com 550, a terceira é a Itália e assim por diante. Vai. E o Brasil aparece aqui com 37 mil mortes por milhões. Óbvio que as mortes do Brasil, quando compara com a população, ou dos Estados Unidos, para evitar qualquer discussão política, quando os Estados Unidos aqui, olha, 73 mil mortes, que é 8. Mas só que os Estados Unidos têm 330 milhões de habitantes, e aqui nós temos 11 milhões de habitantes. Então eu tenho que relativizar para ver. Igual exatamente ao dinheiro aqui. Eu não podia comparar diretamente 6 mil com 8 mil. Eu tinha que relativizar em relação ao quê? A unidade do dinheiro, que no caso foi R$1. Aqui a unidade de comparação é milhões de habitantes. Tá certo? Muito bem. Então aí a gente vê que a coisa é completamente diferente quando a gente analisa dessa maneira. Então vamos para a atualização. A atualização é o número 2. O número 2 aqui, olha, esse conjunto aqui de países, França, Brasil, etc., no dia 28/5, isso aqui é no dia 28/5, passou a ter 118.501 mortes. E o Brasil pulou de 16 para 26. Ou seja, o Brasil passou a ter 15% das mortes, passou a ter 22,6%. Nesse caso aqui, o Brasil cresceu 66,2%. E o Covid aqui cresceu 11,7%. É entendível isso? É. Por quê? Logicamente o Brasil começou tarde de contar, agora que está contando, o negócio está correndo solto, tá certo? E aqueles outros países, a curva já estava diminuindo, já estava no topo e começando a inverter. Então, evidentemente, o Brasil cresce mais. As mortes no Brasil crescem mais. Claro isso? Claro. Então, vamos ver agora. Então, aqui no Brasil, aqui ficou o seguinte, no dia 28/5. A Bélgica passou a ter 857, não é? Ainda assim, é um negócio, ela continua em primeiro lugar, como onde acontece o maior número de mortes entre esses países. Depois veio Espanha, quase a mesma coisa, quase que não mudam de posição. E aqui o Brasil toma o lugar da Alemanha. O Brasil passa a ter 128, é maior do que a Alemanha. E a Alemanha passa a ter 103. Então o Brasil toma o lugar da Alemanha. Aí nós vamos olhar agora uma relação que vai encher os olhos de alegria de Cristiana Lobo, Valdo Cruz, é pelo pessoal do Globo News, que quando dão notícia péssima a respeito do Brasil, os olhos brilham. A Cristiana Lobo, que parece um canhão, parece que
2 olhos iluminaram aquele canhão e ela está extremamente excitada por dar a notícia péssima a respeito do Brasil. Tá certo? Muito bem, pessoal. Então vamos ver aqui. Olha aqui. Na Bélgica, daquela data para cá, a Bélgica cresceu 3,1%, a Espanha 4,9%, a Itália 11,7%, Reino Unido 1,5%, França 11,2%, 23,4% Estados Unidos, 19,8% Alemanha e o Brasil 246%. É um número extraordinário, espetacular. Né? Para a Cristiana Lobo, isso é um número fantástico. Ela vai botar isso, foca em cima disso. Se ela achar essa análise, ela leva para lá. E vai focalizar somente nisso aqui. Mas, novamente, o que acontece aí? Nesse período, o Brasil começa realmente a decolar, a testar e acontecer os casos do Brasil e vai caminhando o Brasil lá para cima. Quer dizer, objetivamente, essa análise só terá uma boa análise e uma conclusão realmente o que está acontecendo em relação a esses países, mais 3 períodos, talvez 3 meses. Fizer uma atualização de mês em mês, em 3 meses nós sabemos mais ou menos como é que a coisa está acontecendo. Por quê? Porque as coisas se nivelam. O Brasil deve chegar a um ponto, começar a cair, essas outras que estão caindo vão acelerar a queda e assim por diante. E aí a gente chega a um número que será um número mais palatável, mais condizente com a realidade do que está acontecendo. Tá certo, pessoal? Então, pessoal, é isso que eu gostaria de colocar isso aqui. E dizer o seguinte, que é uma vergonha a gente ver a Globo Lixo não saber fazer isso. Não sabe. Eu pensei que fosse apenas ideologia, que eles estivessem ideologicamente contra o Bolsonaro e botassem tudo contra o Bolsonaro. Mas não é só ideologia, não. É falta de competência. Porque tudo que a gente olha, existe uma falta de competência nesses jornalistas da Globo. O nível deles é muito baixo, principalmente da Globo News, quando junta aquela turma, Jéssica Camarote, Andréa Sádica, não sei o que lá, Vogel, a Cristiana Lobo, o Valdo Cruz, é um desastre aquele pessoal. Aquele pessoal que aproveitou da pandemia para aparecer, não, mostrou exatamente quanto eles são incompetentes. E só para finalizar, eu quero dizer o seguinte, uma entrevista que houve aí com o Taik, o ex-ministro da Saúde, eu fiquei impressionado com o senhor Valdo Cruz, o jornalista que estava entrevistando ele, e ele queria botar na boca do Taik o que ele queria dizer. E o Taik não aceitou. Você não fala isso, que eu não estou falando. Você não bota na minha boca. Eu estou dizendo que é isolamento horizontal, vertical, que eu quero isolamento seletivo. Você quer botar alguma coisa que eu seja contra o Bolsonaro. Você está complicando a situação, isso não é hora para se fazer essas coisas. Deus chega para lá em pleno ar, e como deu no outro, um que o entrevistou sobre o desenvolvimento da Covid, etc. tal, que ele mostrou que o cara não sabia o que estava falando. É uma vergonha a Globo botar esse tipo de jornalista para participar de algo tão importante como um ministro daquele, um ministro extremamente competente, um oncologista com PhD lá fora, botar para ser entrevistado pessoas desse baixo nível, pessoas que querem entortar o que ele quer dizer. Aliás, todas as perguntas que são feitas, outro dia eu vi a Miriam Leitão. A Miriam Leitão é um absurdo. O ódio que ela tem para o Bolsonaro transformou ela numa pessoa mais incompetente ainda, porque o ódio dela é tão grande que ela não enxerga nada do que acontece, ela só quer. Fez uma entrevista com governadores que ela fazia perguntas indutivas, fazia pergunta porque era respostas contra o Bolsonaro. Eu fiquei impressionado como ela é incapaz, ela é incompetente, ela pensa que só ela sabe disso, que os outros não estão olhando aquilo, não estão percebendo. Então mostra quanto ela é rancorosa. Pessoal, essa Globo Lixo tem que fechar. Primeiro, para informar melhor, a gente precisa ser informado, não precisa ser deturpado, deturpar a realidade para nos esparzir o ódio que eles têm pelo Bolsonaro. E com isso ele afeta toda a população brasileira, toda a população de pessoas que estão ali querendo informação. Ok? Um abraço e até a próxima.